Olá! Hoje eu vou estar apresentando para vocês esse vídeo, que é um vídeo bastante especial, porque é o primeiro vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Pois é, já tinha um trabalho bastante consistente no Instagram, demonstrando algumas coisas, tirando algumas dúvidas, principalmente que as pessoas têm, que são muito recorrentes. E agora aqui com o YouTube a gente tem esse novo universo de possibilidades para poder desenvolver alguns assuntos ainda mais a fundo. E para começar, o assunto que a gente escolheu é um assunto que é bastante prevalente, é de bastante interesse para a maioria das pessoas ligadas a esse mundo fitness, que é o Whey Protein. Afinal, o que é o Whey Protein, para que serve, como é feito, da onde ele vem, quem deve usar, tudo isso aqui vou responder nesse vídeo aqui para vocês, então fiquem ligados. Para começar, nada melhor do que, obviamente, o começo, que é a definição. O que é Whey Protein, hein? Whey Protein é uma proteína que ela vem de origem do soro do leite. Sabe quando você tem um iogurte ou um queijo Minas, que quando abre tem aquele líquido assim clarinho, bem fininho, sobrenadante, principalmente ali no iogurte quando é aberto? Prazer, aquilo ali é o whey. Então o whey é a proteína do soro do leite. E por que ele é tão bom? Por que ele é tão falado ou comentado? Por que todo mundo se interessa tanto por ele? Porque ele é uma proteína de alto valor biológico. Mas o que é isso, hein? É uma proteína que tem uma grande quantidade dos aminoácidos que a gente não produz. A gente produz alguns aminoácidos no nosso próprio organismo e outros a gente só consegue comendo. O whey é um deles. E com isso, impede que a gente tenha falta dos aminoácidos que, nesse ponto específico da hipertrofia, são essenciais para a construção do músculo, porque é como se a musculatura fosse uma espécie de parede e os aminoácidos fossem os tijolos que fossem construindo ela. E o whey, ele tem uma grande quantidade dessas pecinhas que são fundamentais para a gente ir encaixando e ter uma musculatura boa e consistente. Por isso, então, ele é tão cultuado, por isso, então, a sua grande importância. Mas como é que o whey é feito, né? Para começar, vamos falar um pouquinho do processo de produção do whey, também é um assunto bastante interessante e de importância. O whey é derivado da produção do queijo, é um processo industrial. Como é que ele acontece? Você pega o leite de vaca in natura, acrescenta ali nele algumas enzimas e o leite vai coagular. Quando ele coagula, ele fica separado em duas partes. E essas partes são a caseína e o whey, que são duas proteínas diferentes que são extraídas ali do leite. Então, 80% de quando a gente pega o leite e separa as proteínas presentes nele, vai ser a caseína, que é uma proteína que é considerada uma proteína de menor valor biológico, com uma digestibilidade um pouco mais lenta, e ela vai ser utilizada muito na produção de queijo. Então, quando a indústria de suplementos pega o leite para fazer o whey, boa parte desse leite, quando há essa separação e vira caseína, ela vai para a indústria, para McDonald's, para as companhias de fast food, para poderem confeccionar queijo ali naquele contexto. E 20% é o whey, que serve como suplemento que a gente utiliza, né? Então fica aquele whey bruto, que é um tipo de whey bem cheio de lactose e bem cheio de gordura. E esse whey bruto depois ele vai precisar ser purificado, porque quando a gente pega uma proteína de alta qualidade, a gente está interessado na proteína, né? Nós não estamos interessados, por exemplo, na gordura ou na lactose, pelo menos não num primeiro momento. Então, para fazer essa separação, são realizados alguns outros processos industriais e cada um deles vai dar para a gente uma qualidade diferente. Sabe aquela história de whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado? Tem muito a ver com isso aí que eu estou falando agora e que eu vou explicar o passo a passo direitinho para vocês. Então, existem alguns processos industriais. Um deles é a microfiltração, que você pega o whey, depois que ele é separado, depois que você tem o leite separado em whey e caseína, você dá um outro destino à caseína e pega o whey, passa por algumas membranas industriais, que é como se fosse um filtro, que ele vai deixar passar o whey, a proteína do soro do leite em si, e vai segurar a gordura e lactose. E aí você, nesse processo de filtração, vai deixando o produto final cada vez mais puro em proteínas e cada vez mais isento de gordura e de lactose. Existe a ultrafiltração,
que são as mesmas membranas, mas elas têm uns poros menores. E com isso ele retém ainda mais gordura e lactose e separa para ficar uma proteína assim, bem pura. E que poderia ser, é claro, considerada de melhor qualidade. Retém mais gordura e mais lactose, então, em comparação do que a microfiltração, esta seria a ultrafiltração. Tem um outro processo, que é um processo mais barato, que é a troca iônica, que é a separação de algumas substâncias de acordo com a sua carga elétrica. De acordo com a carga elétrica, algumas substâncias vão ser atraídas e separadas das outras, então, mais uma vez, vai separar o whey, a proteína do soro do leite, da gordura e da lactose. Esse é um processo, do ponto de vista de custo, ele é mais barato, porém a gente tem alguns problemas, porque nessa coisa de fazer a atração por troca iônica, separando as substâncias por cargas elétricas, pode ser que alguma substância, que alguma proteína seja danificada e alguns aminoácidos desnaturados. Isso faz com que a proteína seja de uma qualidade um pouco inferior à que se tem, por exemplo, com a ultrafiltração, a que se tem com a microfiltração. Você até separa bem, deixa um whey bem puro, mas a qualidade daquela proteína que está ali, ela pode ficar um pouco comprometida. E aí isso nos leva à próxima pergunta. Whey concentrado, hidrolisado, isolado, 3W, o que é isso? Para que serve isso? O whey concentrado, isolado e hidrolisado, a grande diferença entre um e outro fica mais por conta do grau de pureza. Já vou explicar. Quando você realiza qualquer tipo de filtração desse whey, por qualquer um desses métodos que eu expliquei ali anteriormente, e você chega a uma qualidade tal que ele varie entre 34% e 80% de conteúdo proteico, de proteínas, ele pode ser denominado whey concentrado. Então, o que vai variar é o quê? É o grau de pureza. Esse whey concentrado, ele geralmente tem 80%, na maioria das vezes, não se usa menos que isso. É como se fosse um padrão da indústria de teor proteico e 20% vão ser gordura e lactose. A absorção, desde o momento em que a gente ingere essa proteína e ela fica ali disponível na nossa corrente sanguínea para os nossos músculos, vai variar entre 3 e 4 horas, tá? Então tem mais gordura e lactose dentre todos esses que a gente vai ver. O concentrado é o que tem mais gordura e lactose, e como ele é menos processado do ponto de vista industrial, ele é também mais barato. Afinal, a indústria tem um menor custo para produzi-lo, portanto, o custo final para o consumidor vai ser também menor. Além disso, a gente tem o whey isolado, que essa filtração ela continua até que se chegue a um grau de pureza maior que 90%. Mas na maioria das vezes vai para 95%, vai muito além disso, porém a partir de 90% de conteúdo proteico, a gente já pode chamar esse whey de whey isolado. A absorção também é de 3 a 4 horas, tá? E ele tem ainda menos gordura e lactose do que o concentrado que a gente mencionou anteriormente. O whey hidrolisado, ele não é mais puro, mas ele é mais digerível. Ele fica disponível para a nossa musculatura mais rápido, porque uma coisa é a gente comer, a gente ingerir aquela proteína. A outra coisa é ela ser absorvida e estar disponível para os músculos utilizarem, para fazer a síntese proteica. O whey hidrolisado, ele tem uma vantagem nesse aspecto, porque ele é submetido, você tem a proteína do whey isolado, né, depois que você filtra, deixa lá, acima de 90% de pureza. Você pega essa proteína e submete a um processo de quebra, de hidrólise, que é como se essa proteína tivesse parcialmente digerida. E aí, ao invés de você precisar fazer com que o teu organismo realize esse processo de digestão do zero, os aminoácidos já fragmentados, bem pequenos, conseguem ser absorvidos bem mais rápido. Então, a absorção em 30 minutos. É essa que é a diferença. Mas, em termos de qualidade, não muda tanto, tá? Ele tem menos gordura e lactose do que o concentrado, níveis equivalentes em relação ao isolado, mas ele é mais caro, porque ele tem um processo adicional. Ele tem esse processo aí de hidrólise, da quebra de uma digestão parcial. E aí tem o 3W, né? O whey 3W é o whey concentrado, isolado e hidrolisado, todos eles misturados. Porque o clean,
a justificativa, né, a promessa que a indústria faz quando cria esse tipo de whey é que, por ele ter todos os tipos de whey, um estaria dando pico quando a concentração do outro estaria caindo na corrente sanguínea, por isso teria algum benefício. É algo que é feito, que é pensado do ponto de vista teórico, mas na prática isso não existe não, tá? Não houve nenhum estudo que comprovou essa hipótese. De qualquer maneira, é algo que existe. Uma outra pergunta, assim, que é campeã no consultório, é se existe whey vegano. Aliás, dúvidas com relação ao uso de suplemento existem várias, né? E muitas vezes as pessoas utilizam alguns suplementos de forma completamente errada, não obtendo qualquer benefício desse uso, gastando dinheiro desnecessariamente ou às vezes até consumindo algumas substâncias que são prejudiciais à saúde e ao invés de causarem um efeito benéfico, causam, pelo contrário, malefícios. Então, esse é o valor de você ter alguém ali acompanhando, cuidando da tua parte nutricional, da tua alimentação, da tua suplementação, também do teu equilíbrio hormonal e orientando muito bem em todos os aspectos que regem a hipertrofia. E é exatamente isso que eu faço no meu consultório, durante as minhas consultas. Eu tenho o prazer de anunciar para vocês que neste momento a minha agenda está aberta para novos pacientes. Ali no consultório, em consulta, eu vou poder orientar os meus pacientes muito bem a respeito do que consumir, quando consumir, como consumir e toda a cascata, todo o processo, todo o aspecto necessário para que ele tenha o melhor resultado possível a partir de um método cientificamente validado e, muito importante, apenas baseado nas evidências científicas de melhor sucesso. Não tem essa coisa de achismo, não tem essa coisa de empirismo, não. A gente faz o que a literatura científica demonstra como eficiente e o que a gente também conecta com a nossa prática do dia a dia, porque, é claro, a teoria não serve de nada sem a prática. A prática, ela é válida? Sim, mas uma fundamentação teórica por trás, ela é essencial, porque senão, agindo diferente disso, você vai estar fazendo do teu paciente a tua própria cobaia, você não vai estar agindo como profissional, vai estar agindo de uma outra maneira. Então, se você quer este ano atingir os seus objetivos e tornar realidade de hipertrofia, emagrecimento e performance esportiva, vou deixar o número aqui embaixo, tá? Só chamar no WhatsApp, conversar com a nossa secretária, que nós estaremos à disposição para fazer com que tudo isso aconteça. Então, seguindo no assunto, será que existe whey vegano mesmo? Bom, para começar, o que é leite, né? O leite é a secreção da glândula mamária de mamíferos. E o whey é a proteína do soro do leite, certo? Não existe leite vegano, existem extratos vegetais veganos, mas por definição, aquilo que se vende como leite vegano não é leite. Portanto, se o whey é uma secreção da glândula mamária de mamíferos e ele existe exclusivamente de origem animal, não vão existir, né, formulações de whey vegano. Apenas isolados proteicos de origem vegetal. O que a gente tem e que funciona bastante bem, né, são extratos isolados proteicos de soja, de arroz e de ervilha, que são proteínas que são retiradas destes alimentos de origem vegana e também são proteínas de um valor biológico muito interessante, com uma quantidade de aminoácidos essenciais bastante interessantes, mas isolados proteicos veganos, ok? Não são whey. Seguindo adiante, qual seria a função do whey na hipertrofia? Por ser uma proteína de alto valor biológico, o whey tem sim uma capacidade de estimular o anabolismo. Não diria que é o suplemento número 1, campeão para esse tipo de coisa, mas uma dieta para poder fazer com que você esteja predisposto à hipertrofia precisa te fornecer basicamente duas coisinhas muito importantes. Energia, porque as reações no nosso organismo para acontecerem, elas precisam de uma energia para que aquilo seja realidade, senão nada acontece. Isso vem quando a gente diz, quando a gente se relaciona com esporte de força, musculação, principalmente dos carboidratos, porque carboidratos são moléculas de cadeias de carbono e hidrogênio
bastante curtas. Elas fornecem energia, elas se quebram e fornecem energia em muita quantidade e muito rápido. Por isso que a gente tem preferência para os carboidratos neste processo. E além disso, matéria-prima, né? Você tem energia, tem estímulo do treino, mas não tem matéria-prima, você vai construir o teu músculo com o quê? Você vai tirar a proteína da onde? Então, independente de ser whey ou qualquer proteína de outro tipo, é interessante que a dieta seja suficiente numa carga proteica adequada para você ter a matéria-prima ali para construir a tua musculatura, tá ok? Então, o whey, falando especificamente, ele promove o estímulo do anabolismo por estimular a via do mTOR, que é uma das principais vias anabólicas que existem. O que mais estimula a via do mTOR? O GH estimula o mTOR e a insulina também estimula a via do mTOR. E o simples fato de você comer uma proteína de alta qualidade, ela também estimula essa via anabólica. O whey é uma dessas, uma proteína de altíssima qualidade. E além disso, dentre os aminoácidos, dentre as peças que compõem esse quebra-cabeça do whey, está a leucina. E a leucina, ela é um aminoácido que ele é insulinotrópico, ou seja, ele estimula a secreção de insulina. E a insulina, acreditem, é um hormônio anabólico, é um hormônio que ele não puxa só glicose para dentro das células, ele puxa a proteína também. Então a gente diz que uma proteína de alto valor biológico, como o whey, por exemplo, ele tem uma função anabólica dupla, ele vai estimular ali a síntese proteica através do mTOR, síntese muscular, né? E também pela presença da leucina e liberação concomitante de insulina. Mas como é que a gente escolhe o whey? Que tipo de whey usar? Bom, isso é algo que a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque já é um assunto extenso por si só. Mas antes de finalizar, eu gostaria de ressaltar para você que quer realizar a tua maior transformação e chegar ao próximo nível no que diz respeito à hipertrofia, emagrecimento e performance esportiva, a minha agenda está com as vagas abertas para novos pacientes. Isso é algo que eu não faço sempre. Por quê? Porque o meu atendimento, como ele é muito personalizado, como ele é muito detalhado, acaba me consumindo muito, tomando bastante tempo, exigindo bastante atenção. Então, você cuidar de vários pacientes simultaneamente com esse grau de proximidade, com esse grau de cuidado, acaba sendo algo um pouco complexo. Por isso eu limito bastante para poder atender menos gente, sim, mas com uma altíssima qualidade. E através dos anos, eu acabei desenvolvendo um método, que é o método que a gente denominou de Speed Shape, pela observação de coisas que eu sempre via que davam certo, atitudes que eu sempre tomava, é claro, sempre com base na ciência, e que traziam efeitos significativos aos meus pacientes e cruzando com a nossa prática. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e que não aceitava ficar com nenhuma dúvida pairando na mente. Então, sempre que eu tomava uma conduta que teoricamente estava correta, do ponto de vista técnico, para um paciente, ele não aparecia com os melhores resultados, eu ficava me perguntando, mas o que poderia ter sido melhor ali? O que poderia ter sido mais eficiente? E aí eu lia, encontrava a solução e ia moldando um passo a passo que no final se tornou uma metodologia extremamente eficiente, tanto para emagrecimento, quanto para hipertrofia, quanto para performance esportiva, e que vieram posteriormente a fazer parte do método Speed Shape, que você pode conhecer, que você pode ter contato, que você pode ter acesso clicando no link que eu vou deixar aqui, chamando o meu WhatsApp e começando a sua maior transformação para já. Não deixe para amanhã, porque são poucas vagas e as vagas são limitadas. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.